Fáscia enrolando memória, bandagem que sabe ouvir, não empurra a resposta, deixa a onda seguir. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num símbolo que, olha, tá em toda parte. De ambulâncias a farmácias, o caduceu. A gente acha que sabe o que é, né? Algo sobre medicina, cura. Sempre ligado à saúde. Exato. Mas e se essa for, tipo, só a casca da história? É. A nossa análise hoje parte de um ensaio muito provocador da Teca Barreto. E a premissa é ousada. É bem ousada. E se o caduceu não for uma metáfora, sabe? Um desenho místico, mas sim um mapa. Um mapa funcional do corpo humano, uma planta baixa. Exatamente. E o convite do ensaio é esse. É tirar o caduceu desse lugar esotérico Certo. e botar na mesa de anatomia, vamos dizer assim. A proposta é olhar para ele não como uma crença, mas como a descrição de uma organização viva. Uma organização viva. Isso. Nosso foco aqui vai ser entender como o ensaio conecta cada pedacinho dele. O eixo, as serpentes, as asas. Há uma estrutura muito real do nosso corpo, uma que a ciência só agora está começando a valorizar de verdade, a fáscia. Essa rede que nos veste por dentro. Exatamente essa. Ok, vamos desmontar essa ideia então. O primeiro ponto do ensaio que me fez parar para pensar foi a afirmação de que o caduceu não é sobre cura. Pelo menos não no nosso sentido moderno, né? Isso, no sentido de consertar uma peça quebrada. A palavra-chave, segundo o texto, é coordenação. O que já muda o jogo todo. Totalmente. Então vamos pelo começo. O eixo central. O ensaio diz que é mais do que só a coluna vertebral. Se não é o osso, o que é então? Ele é descrito como um contínuo vertical. E a melhor forma de pensar nisso não é como algo físico, rígido, tipo um poste. É uma função, um princípio que organiza. Organiza o quê? A nossa relação com a gravidade, por exemplo. O diálogo entre dentro e fora, cima e baixo. O ensaio usa uma imagem ótima. Um fio de sentido. Um fio de sentido. Gostei disso. É o que dá aquela sensação de estar nos eixos, sabe? Uma verticalidade que não é só física. É também perceptiva. Faz sentido. Dá uma sensação de algo ativo, vibrante, não de uma estaca. E essa ideia de vitalidade me leva direto para a parte mais viva do símbolo. As serpentes. Ah, as serpentes. Elas sempre me pareceram a parte mais misteriosa, cheia de significados. Mas o ensaio faz uma conexão surpreendente, chamando elas de bandagens vivas e ligando direto à fáscia. Como funciona essa ponte? E a beleza está na precisão dessa ponte. A fáscia, por muito, muito tempo, foi vista pela anatomia quase como, sei lá, um plástico bolha. Um material de embalagem, né? Para preencher espaço. Isso. O que a ciência moderna está descobrindo e que o ensaio argumenta que o símbolo já sabia é que a fáscia é o nosso maior órgão sensorial. É uma rede inteligente. Peraí. Órgão sensorial? Então a comunicação no corpo não acontece só pelos nervos, tipo fios elétricos? Exato. Os nervos são um sistema, a fáscia é outro, muito mais difuso. E é aí que a analogia com as serpentes fica genial. Por quê? Uma serpente não anda em linha reta. É verdade. Ela propaga uma onda pelo corpo todo. A informação viaja como uma onda de tensão. E é exatamente assim que a fáscia funciona. Nossa. Um movimento no seu ombro não é só no seu ombro. É uma onda que se propaga por essa rede toda, por essas bandagens vivas. E chega talvez até o seu pé. O corpo inteiro escuta. O corpo inteiro escuta. Isso muda completamente como a gente pensa em movimento, em dor. Uma dor crônica num lugar pode ser o eco de uma tensão em outro que se propaga por essa rede. Ok, então, eixo como princípio organizador, serpentes como a rede de comunicação interna, mas e as asas no topo? As asas.
Eu sempre associei com transcendência, com a alma, algo que nos leva para fora do corpo. Fiquei muito surpreso quando o ensaio puxou isso para um lugar completamente diferente, falando sobre campo. Sim, é outra virada de chave. Se as serpentes são a coerência da comunicação interna, Certo? as asas são a expansão da comunicação com o externo, mas não de um jeito místico. O ensaio define as asas como símbolo do nosso campo perceptivo. Campo perceptivo. É a capacidade do nosso sistema de ler o ambiente, de sentir o todo. É quando o corpo deixa de ser uma coisa isolada, sabe, contida pela pele, e passa a operar como um meio sensível, uma antena. Quase como se a nossa sensibilidade se estendesse para além da pele. Exatamente. O que se expande não é a matéria, a gente não vai criar asas de verdade. Seria legal, mas... Seria. Mas o que se expande é a sensibilidade, a nossa área de leitura do mundo. É sentir a mudança de atmosfera numa sala, sabe? É a percepção sutil que um bom terapeuta manual tem. É o corpo lendo informações no campo. Certo. Essa arquitetura é incrivelmente sofisticada. O que nos leva à pergunta: se esse mapa é tão preciso, por que ele foi esquecido? Por que virou só um desenho na porta da farmácia? Pois é. E aqui o ensaio usa uma metáfora que eu achei fantástica, a do Zinabre. É muito poderosa. Diz que esse saber corporal não se perdeu, ele oxidou. Exato. E essa imagem inverte a nossa noção de estrago, de degradação. Quando o cobre oxida, ele cria aquela camada verde, o zinabre. A gente olha e pensa, estragou. Mas, quimicamente, aquela camada protege o metal que está por baixo de uma corrosão mais funda. A metáfora sugere que o mesmo aconteceu com esse saber do corpo. Ele foi recoberto por camadas e mais camadas. Exato. De dogmas religiosos, leituras morais e principalmente pelo reducionismo científico, que precisava desmontar tudo para entender. Precisamente. A fáscia virou só tecido conjuntivo. Um recheio. As serpentes, com essa sabedoria toda sobre ondas, viraram um símbolo ocultista, perigoso ou místico demais. E as asas, o nosso campo, viraram uma mera alegoria poética. E o ensaio chama isso de economia perceptiva cultural. Uma forma brilhante de colocar. Ok. A metáfora do zinabre é muito poética, inteligente. Mas sendo um pouco o advogado do diabo aqui, Por favor. isso não poderia ser só uma forma de romantizar ideias que foram, simplesmente, superadas? A ciência moderna não descartou essas visões porque encontrou explicações melhores, mais precisas. Essa é a pergunta crucial, e acho que o ensaio responde a ela de um jeito muito elegante. Ele não diz que esse conhecimento é contra a ciência, Certo. mas que ele opera numa lógica que a ciência reducionista, por muito tempo, não tinha ferramenta para medir. A ciência é ótima em analisar partes. Ela descreve cada osso, cada músculo com a precisão incrível. Mas a coordenação, o campo, a ressonância são fenômenos do sistema inteiro. São propriedades emergentes, que se perdem quando você desmonta o sistema. Exatamente. A fáscia é o melhor exemplo. Por séculos, em dissecações, ela era raspada e jogada fora para os anatomistas verem os músculos limpos. Ninguém estava errado, o músculo estava ali. Exato. Mas a relação entre eles, a rede que os coordenava, era invisível para aquele método. Então o conhecimento não foi descartado por ser impreciso, foi ignorado por ser sistêmico. A economia perceptiva é isso. Se a sua ferramenta só vê peças, o mundo vira um conjunto de peças. A camada de zinabre, nesse caso, foi o nosso próprio viés, a nossa forma de olhar. Entendi. Isso me leva de volta à ideia de reativação. Se o conhecimento está só protegido, ele pode ser acessado. E o ensaio diz algo que me deixou bem intrigado. O caduceu é autoexplicativo para quem ainda lê com o corpo. Isso soa quase mágico. Soa, mas a chave é ressonância estrutural. Não é mágico, é físico. Como assim? O nosso corpo, por ser essa arquitetura de fáscia organizada num eixo, ele reconhece a lógica do símbolo antes que a mente precise traduzir. É como ouvir uma música num idioma que você não entende. Perfeito. Você não entende a letra,
mas a harmonia, o ritmo, te tocam, fazem seu corpo querer se mover. A estrutura da música ressoa com a sua própria estrutura. Então, esse saber sobrevive em práticas que nunca compraram essa visão de corpo-máquina. Exatamente. O ensaio aponta para certas artes marciais, danças tradicionais, técnicas de terapia manual profundas. Rolfing, osteopatia. Isso. São práticas que operam com o corpo como uma rede de tensões. Nessas práticas, os princípios do caduceu, eixo, espiral, campo estão lá. Mesmo que ninguém use esses nomes. O corpo lê o símbolo porque ele é o símbolo em ação. Isso nos traz de volta para a cura. Se o nosso modelo moderno é o do mecânico que troca a peça, qual é a alternativa do caduceu? Se a doença é uma descoordenação da rede, a cura não é atacar o sintoma. De jeito nenhum. A cura, nessa lógica, é uma reorganização de tensões no campo inteiro. É como afinar um violão. Você não conserta a corda. Você ajusta a tensão dela em relação a todas as outras. Certo. O ensaio descreve a sequência de forma clara. Primeiro, quando o eixo se alinha, a verticalidade volta, as serpentes, a fáscia, começam a se coordenar. A tensão se distribui melhor. E eu imagino que, quando as serpentes se coordenam, o campo perceptivo, as asas, se expande. A comunicação interna fica mais clara e, por consequência, a sua capacidade de ler o ambiente também melhora. E o sistema encontra um novo equilíbrio. Um novo equilíbrio. Mais eficiente, mais resiliente. Note que nada é combatido ou removido. Não tem uma guerra. O corpo só retoma a sua arquitetura original, que é inerentemente saudável. Saúde como coerência, não como ausência de sintoma. É uma mudança profunda. E para fechar, a autora do ensaio, a Teca Barreto, que também é musicista, compôs uma música síntese. Que é genial. O nome é Caduceu Ainda Vibra, e tem uma parte falada na música que é um resumo perfeito de tudo isso. Diz assim: não é símbolo morto, é arquitetura. Não é crença, é leitura. Não explica, ativa. Essa última frase, não explica, ativa, nos leva direto ao pensamento final do ensaio. Que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada há séculos. O caduceu não está esperando mais uma interpretação intelectual, mais um livro. Ele está aguardando um novo tipo de leitor. Um leitor que usa o corpo. Um leitor que, em vez de chegar com a pergunta mental, o que isso significa, se aproxima com a pergunta corporal. Uma pergunta que o ensaio deixa no ar para todos nós. E qual seria essa pergunta? Em vez de perguntar o que significa, perguntar onde isso vibra em mim. É um convite para sentir o mapa, em vez de só tentar ler. E talvez a resposta não venha em palavras, mas numa sensação de alinhamento, de coordenação, numa vibração. Não é desenho antigo na parede, nem sinal perdido no tempo. É um mapa que pulsa no corpo quando eu paro de forçar o pensamento. Um eixo em silêncio sustenta o que não sei nomear. Duas forças dançam em espiral sem brigar pra chegar. Chamaram de mito pra não ter que sentir, mas o corpo reconhece antes de discutir. Não é cura, é coordenação. Serpente é tensão viva subindo em relação. Tem asas no topo, não pra fugir. É campo que se abre pra tudo fluir. Oxidou no tempo, criou camadas, inabre guardando o fio. O saber não
fica ativa. Não é cura, é relação. Quando o campo se escuta, cessa a fricção. Serpente não sobe pra dominar, ela sobe em espiral.